Meu marido gosta muito de natureza, é caçador, né? Então, papai tinha caçado com o pai dele na época de criança. Então, ele sabe os nomes de passarinhos, aí falava para ele, aí o que ele não sabia, ele procurava no Google para ver se tinha correlato em inglês, né? Senão ele falava um nome em português mesmo. Ah, meu marido ama essas coisas de natureza. E eles dois se davam muito bem. E meu marido também é da área técnica. Ele não é de eletrônica, mas ele é da área de ferramentas. É uma área bem técnica também, né? E que meu pai também gostava. Então os dois trocavam muita figurinha, assim, sobre trabalho, sobre essas coisas, né? Um outro lado do meu pai, digamos assim, fora da igreja, fora dos interesses de música, né? Era esse. Ele também gostava muito da natureza e gostava muito de ferramentas e eletroeletrônicos, e essa parte mais voltada para engenharia, né? Ou para fabricação e produção de coisas, de produtos. E o Ben é bem dessa área. Então os dois conversavam horas a fio sobre coisas que eu nunca vou sonhar em entender. Mas era legal de ver a interação dos dois, sabe? Teu pai era assim, incrível. Foi uma das pessoas assim mais inteligentes que eu conheci. Só para tu ter uma ideia, um dos pastores assim mais apaixonados pela ilha, mais apaixonados pela associação. Ele enxergava as falhas, enxergava os erros, sabe? Mas ele tinha a sabedoria de conversar no tempo certo, na dosagem certa, sobre as dificuldades, sobre os erros, entendeu? Tudo numa classe. Eu me lembro, nesse sonho eu me lembro, ele conversando comigo sobre a estratégia que ele usou no dia D da Bíblia, dia que o Tauá saiu para evangelizar em vários cantos e passou em frente ao corredor esportivo, e ao passar pelo corredor esportivo estava seu pai e toda a igreja oferecendo água para a igreja de Tauá. Então foi uma visão fora do comum que teu pai teve, porque o teu pai simplesmente fez com que um grande amigo se desmoronasse depois do evento, chorando, sabe? Conversando comigo, falou, cara, eu tô muito emocionado, muito. E esse meu amigo foi um dos que estava mais emocionados quando o teu pai foi para a glória, entendeu? Então eu vejo claramente assim um mover de Deus muito grande no ministério do teu pai. Não, teu pai, nossa, fantástico. Eu me lembro que a tua mãe preparou um milho cozido e ele ficava assim, quem gosta muito de milho cozido é Gersonita. E me parece que ele falou assim, Evelyn também gosta muito de milho cozido. E eu, assim, contando para ele, conversando para ele algumas experiências missionárias. Gente, mas eu me senti assim muito honrado, sabe? Porque eu tinha muito conhecimento. Eu não tinha, assim, vasto conhecimento das tuas experiências missionárias. Mas eu ficava assim, gente, imagina ele pastoreando aqui na ilha, a filha na Índia, sabe? As aventuras que você passou, né? Os desafios espirituais e a tranquilidade dele, assim mesmo, né? O tom de voz, assim, tranquilidade, porque quem está à frente é o Senhor, como ele falava. E era incrível, era uma mansidão fantástica. E sem contar, né, assim, que era muito engraçado a comunicação dele com a tua mãe. Era algo também muito bacana. Era um diálogo muito respeitoso, entendeu? Ele olhava assim para tua mãe assim, sabe, como quem diz assim, será que eu estou cometendo alguma gafe? Eu percebi assim nos olhos dele, entendeu? Mas era muito bacana, nossa.
é um baque, né? Um baque muito grande. Me lembra muito, assim, o falecimento do seu Oswaldo Sapucaia. É uma viagem que, para quem ama muito, fica aguardando o retorno, entendeu? Pensa assim, foi ali, daqui a pouco tá de volta, daqui a pouco tá chegando na igreja do corredor esportivo, abrindo a igreja, recebendo os amigos, as ovelhas. É esse o sentimento que fica. E uma outra coisa muito interessante é quando eu chegava assim com um projeto, eu falava assim, nós podemos fazer isso e podemos fazer assim e assim. Ele olhava para mim bem sério assim e falava assim para mim, e o que falta? Aí eu ficava assim, sem ação. Aí eu falava para ele, falta isso, isso, isso. Aí ele falou, não falta mais. Isso aqui já está resolvido. Isso daqui eu vou resolver. E eu ficava assim, impressionado que não tinha um não. Entendeu? Não tinha um não. Ele não dava uma resposta negativa. No máximo ele pensava e dava um tempo para ele assimilar o que eu estava falando. E a resposta era sempre uma resposta positiva, sabe? Sempre tinha uma solução para alguma coisa. E sem contar, sempre assim, voluntário, se colocando sempre à disposição do serviço real, de executar, sem questionar nada. O que tivesse ao alcance dele, ele fazia assim, com louvor. Pô, nossa, sem palavras, né? Me lembro assim, ele contando assim, passo a passo da obra, né? Conforme eu falei para você, ele falando que estava desentortando o prego. Ele falava assim, copo descartável é descartável, não tem como a gente reutilizar. Mas um prego? Aí ficava assim pra mim, sabe quanto custa um prego? Eu falava assim, gente, não acredito. Ele tá preocupado com o prego. Mas ele me fez entender a questão assim que nós temos que valorizar. Então, às vezes, quando ele ficava assim no pé do pedreiro, né, cobrando, poxa, o cara fez errado, não pode ser assim e tal, ele todo jeito para conversar, todo jeito, aquele jeitão dele de ser. Tem uma coisa que eu demorei bastante tempo para entender, que eu falava assim, eu não sei quando o pastor Jader tá feliz ou quando ele tá zangado, porque o semblante era assim, sempre o mesmo. No início eu enxergava dessa forma, depois não. Depois eu fui identificando, sabe, a alegria dele, a felicidade dele, mesmo ele estando sério, aquele jeitão sério assim, de olhar, de falar. Muito interessante. E sem contar os momentos de louvor, né? O prazer que ele tinha, sabe? E outra coisa, de não largar as músicas do cantor cristão. Muito parecido. Mas você vê assim o auge, né? Não assim para engrandecer o nome dela, mas em relação à obra de Deus. Você vê o tamanho da dedicação. E você vê essa dedicação de Érica, essa dedicação tua, nossa, tem todo um dedo dos teus pais, todo. E cai justamente naquela passagem de Provérbios, né, 22:6. Não tem problema não, pode falar que eu gosto de ouvir. E olha, o que você disse aí realmente, assim, é engraçado porque meu pai, a princípio, quando eu fui para a Índia, ele ficou contra, porque ele achava que era uma loucura uma mulher solteira ir para um lugar em que a mulher não podia andar sozinha. E eu também achava, mas o que eu ia fazer? Eu senti que Deus queria que eu fosse, né? Então, enfim, aí você sabe do resto. Mas uma coisa que eu acho que me influenciou muito no chamado foi que meu pai, desde que eu era criança, recebia muitos missionários, muitos pastores lá em casa. E ele sempre foi muito hospitaleiro, ele gostava de arrumar aquela mesa de café com bolo, com fruta, com pão, com um monte de coisa. E aí o pessoal, ele perguntava coisas. E aí dali daquela mesa, a comunhão que tinha, o partir do pão, né?
que é o verdadeiro partir do pão que está lá na Bíblia, que é o dia a dia, né? E você trocar a experiência. Eu ia ouvindo aquelas coisas e aquelas coisas ficavam incutidas na minha mente, e mesmo criança eu fui guardando aquelas experiências de vários missionários no coração, entendeu? Aquilo ali alimentou a minha fé de uma maneira muito profunda, porque mais do que só ir à igreja estudar a Bíblia, eu via a Bíblia em ação na vida dessas pessoas. Eu via Deus de verdade através dos testemunhos delas agindo hoje. Então, assim, para a minha vida, aquilo foi muito importante. E ele, antes de eu ser intérprete em cruzada internacional aí na ilha ele nem participou tanto, mas na Baixada Fluminense, quando a gente morava em São João de Meriti, várias vezes vieram cruzadas de americanos e o meu pai era intérprete. E ele me levava junto para as visitas nas casas, para as conferências. Eu via ele fazendo. Depois eu quis entrar no curso de inglês porque na nossa casa já tinha tido gente que falava inglês e eu queria me comunicar com elas e não conseguia. Só quando meu pai estava perto, né? Então, assim, muita coisa do que eu vivi em missões, eu dependi dele para viver, né? O próprio curso de inglês eu quis, mas foi ele que pagou o tempo todo. Ele pagou uma vida inteira de curso para mim no CCAA, que o CCAA era um dos melhores, mas era um curso demorado pra caramba, porque ele vai devagar e ensina muita gramática, né? Então eu fiz até o curso de professores do CCAA. Eu comecei com 12 anos no CCAA e fui até meus 21 anos. Então, assim, muita coisa que meu pai comunicou a nossa alma, né? Através do exemplo dele, através das coisas que ele fazia, ficou na gente. E isso é uma coisa que ninguém tira. É uma bagagem para o resto da vida, né? Marca o nosso coração. E eu lembro que, assim, uma das pessoas mais usadas para falar o meu coração com relação a missões foi meu pai, porque eu falava com Deus assim: Senhor, a hora que for para ir, eu quero te pedir que o meu pai me libere. E quando ele liberou, quando ele largou a mão e falou assim: você tem que ir. Quando ele se convenceu, foi quando Deus abriu realmente as portas na Junta de Missões Mundiais. Antes disso, eu fui quando eu fui pela Jocum, ele ainda estava um pouco reticente, mas como eu ia com um grupo, ele também concordou. Mas é aquele concordar que não era muito concordado, entendeu? Mas quando chegou a hora da Junta de Missões e que veio aqui o indiano, porque o indiano que foi meu chefe lá, ele veio ao Brasil primeiro para fazer um treinamento de missionários aqui no Seminário do Sul. Aqui não, aí, né? No Seminário do Sul. E esse indiano, quando o pastor Renato, que era o meu coordenador na junta na época, soube que estava confirmado que ele vinha mesmo, ele me falou, aí eu falei assim: então eu quero que ele pregue lá na minha igreja. Eu já estava na IBCE também. Aí ele pregou na minha igreja e
Meu pai o recebeu e conversou longamente com ele. Aí ele é um senhor de idade já, né? Já um pouco mais velho que meu pai. Aí ele falou: você pode ter certeza que a Evelyn vai estar bem cuidada, ela vai estar na nossa família, eu vou ser responsável por ela vai estar protegida. E eu tenho uma relação com a Junta de Missões Mundiais há muitos anos. E temos várias pessoas, vários brasileiros lá. E fazemos um trabalho em conjunto, em cooperação. Não se preocupe. Aquilo ali foi de Deus, cara, porque a partir dali meu pai me liberou para ir. E assim, as coisas que aconteciam, né, iam confirmando para ele também, né. Uma vez foi uma missionária, Yara, da Jocum. Muita gente passava também lá por casa, na ilha, para ir para o aeroporto, né. Então, às vezes, a gente dava guarida a missionários da Jocum que iam para o campo e vinham, às vezes, de outros estados. Estava viajando o dia inteiro de ônibus para depois ir viajar de avião. Aí, às vezes, a gente falava: marca, faz assim, vem de ônibus no dia tal, aí você dorme aqui em casa, deixa as malas e a gente leva você para o aeroporto. Então, muitas vezes a gente recebeu pessoas assim, né? Aí, uma vez a Yara estava indo para a África. Aí ela passou pela nossa casa, tal. Aí ela falou assim: puxa vida, não deu tempo, foi de eu comprar um chinelo. Porque... Aí falou lá, né, um monte de coisa que tinha acontecido e que no final das contas não deu tempo dela ir comprar o tal chinelo. Aí eu peguei o único chinelo que eu tinha lá em casa, né, meu, que eu tava usando. Aí eu falei assim: toma, leva o meu. Aí meu pai olhou assim pra mim estranho, né, aí ele falou assim: mas você tem certeza, Evelyn, que esse é o único que você tem, né? Aí eu falei assim: não tem problema não, depois eu compro outro. E aí depois ele me puxou assim na cozinha e falou assim: eu sei que eu posso te ajudar, mas assim, dinheiro seu mesmo, eu sei que você tem contadinho para passar o resto do mês. Para colocar gasolina no seu carro para você ir pro Dendê. Você tá lembrando disso? Como é que você vai comprar um chinelo havaiana? Aí eu falei assim: não tem problema não, pai, Deus proverá. Aí no outro dia veio um tio meu e o meu tio trouxe um embrulho e falou assim: sua avó Rosa falou que comprou de presente para você de aniversário e não teve como dar, porque você estava na Índia e tal. Então, agora que você veio, ela mandou para você. Que eu abri, o que era? Um chinelo havaiana, ainda por cima todo cheio de miçanguinha, assim, na parte de cima, né? Todo bonitinho. Melhor do que eu tinha dado a Yara, né? Para levar. Então, assim, essas coisas vão marcando, né? Aí eu olhei pro meu pai e falei: aqui, pai. Aí ele riu, assim, né? Falou: tipo assim... Depois ele falou, aquilo ali foi um tapa na minha cara. Para Deus me mostrar que é Ele que te sustenta, e não sou eu. Enfim, há muita coisa marcante que a gente viveu, né? E eu acho realmente que isso foi obra de Deus primeiramente, mas em segundo lugar, tanto de papai quanto de mamãe.
Mamãe toda noite fazia lição com a gente, orava, lia a Bíblia, até eu entrar na alfabetização e começar a ler sozinha. Ela falou assim: a partir de agora, toda noite a mamãe vai te dar uma Bíblia, toda noite você vai orar e vai ler um pedaço da Bíblia. Mamãe vem e você vai explicar o que você entendeu. Aí era interessante, né, aquela dinâmica e tal, com mamãe ali todo dia nessa coisa de ensinar a gente. E o papai numa sabedoria mais prática e de vida. Tá vendo? Ó, eu falo muito também. 12 minutos e 18. Vou encerrar por aqui, tá? Mas, ó, queria te pedir permissão para utilizar esses áudios e fazer como se fosse um depoimento seu lá no memorial, na página do Facebook. Posso fazer? Amados de Deus, estamos aqui no corredor esportivo. Talvez você não saiba, mas pessoas de todo. Amados de Deus, estamos aqui no corredor esportivo. Talvez você não saiba, mas pessoas de todos os bairros da ilha frequentam o corredor esportivo. Se você aplicar aqui em termos de evangelismo, a sua igreja poderá lucrar com isso. Pode ser que você pense assim: evangelizar lá, só a igreja do corredor esportivo é que vai ganhar. Não, muito pelo contrário. O que temos feito aqui, eu tenho certeza que tem repercutido em todos os bairros da ilha. Ajudem-nos a levarmos o Evangelho de Cristo a essas pessoas que por aqui transitam diariamente, às vezes até mesmo à noite. E o reino de Cristo é que vai ganhar, não necessariamente a minha ou a tua igreja. Vamos trabalhar.